Oferecimento WB Companies, conquistando através da inovação. A divisão das torcidas de Goiás e Santos já começou logo no estacionamento, mas não mudou o desejo da galera de empurrar o Verdão. Só que do outro lado estava o Santos, que criou várias situações de gols ainda no primeiro tempo. A primeira oportunidade foi com Carlos Sanches por cobertura. Tadeu, atento, deu um tapinha na bola. De Sanches para Soteldo, Fábio Sanches desviou e evitou o gol do venezuelano. O domínio era total do Peixe. Cabeçada de Sanches, que Tadeu defendeu. Outra cabeçada, agora de Sacha, e lá estava Tadeu, defesaça do guarda-metas esmeraldino. Mas não tinha goleiro do mundo que pegasse esse chutaço de Soteldo. Iago Felipe afastou mal e Soteldo mandou de primeira. Golaço no Serra Dourada, Santos 1-0. Então o Goiás foi à luta. Thales arriscou de esquerda. Everson só conferiu a saída de bola. Tadeu precisou se atirar nos pés de Marinho para evitar outro gol santista. Enquanto isso, Michael lutava praticamente sozinho no ataque. E foi se irritando ao ponto de ser amarelado e discutir com o árbitro. E olha a chance do Sanches. Pegou mal na bola o atacante santista. De bola parada poderia ser o caminho. Rafael Vaz soltou a bomba que deu rebote. Alan Ruschel finalizou para outra defesa de Everson. Mas o Santos tinha uma... E na troca de passes, Marinho colocou lá dentro. A lei do ex no Serra Dourada. Marinho, Santos 2-0. Eduardo Sacha teve a chance no terceiro. Tadeu saiu bem da meta e defendeu. E nenhum goleiro do mundo pegaria esta finalização de primeira do atrevido Soteldo. Levantamento perfeito de Marinho. Outro belo gol de Soteldo, Santos 3-0. Enquanto isso, Michael isolado, isolou. Leandro Bárcia, sozinho na pequena área, perdeu a melhor chance do Goiás na partida. E o jogo terminou, Goiás 0, Santos 3. O adversário, com muito merecimento, venceu o jogo, foi muito superior à nossa equipe dentro da partida. E dentro dessa superioridade, eles tiveram essa competência de fazer 3 gols, inclusive criaram mais oportunidades de gols. E mais uma vez o Tadeu foi determinante para que a gente não tomasse mais gol na partida em algum momento. Então foi um jogo que a gente jogou muito à parte, muito fraco, muito abaixo. Nós temos 6 jogos dentro do Campeonato Brasileiro aí para a gente chegar a 45 pontos, tentar chegar agora no jogo contra o Vasco, que é a nossa realidade, né? A gente, devido aos resultados do segundo turno, no início do segundo turno, a nossa equipe nos fez, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, nos fez sonhar com a outra possibilidade que não seja fugir de rebaixamento desse campeonato. E agora a gente volta após essa derrota dentro da nossa realidade, para que eu vim contratado pelo clube, não deixar a equipe cair para a segunda divisão, não retornar à segunda divisão. Com 45, imagino que dá até Sul-Americana. É possível. Vai até o 13º. Parece que o rendimento da turma que está lá embaixo não está tão elevado assim, não. Pode até ser, eu não sou matemático, né, nem fico fazendo essas contas todas aí, mas pode até ser que nem precise de mais pontos para não cair. O torcedor fica chateado, mas a realidade é a seguinte: quando o Goiás perdeu, na maioria das vezes ele perdeu feio. Né, Evandro? Porque só do Flamengo e do Santos, o Goiás tomou 17 gols. Então, em 4 jogos, né? Aí depois ele perdeu feio. Perdeu pro Atlético 2-0, perdeu de 3-0 pro assim, Grêmio. As derrotas do Goiás, tirando, vamos lá, a do Vasco aqui, a do Palmeiras aqui, a do Corinthians Palmeiras lá... foi 2-1, gol nos acréscimos já. Então, eu vou tentar lembrar algumas derrotas que o Goiás equilibrou. Contra o Botafogo estava jogo duro, foi 3-1, mas foi jogo duro até determinado momento. Contra o Vasco aqui foi jogo ruim. Contra o Palmeiras aqui, contra o Corinthians lá, né?
Você fala de derrotas, né? De derrota, aquele contra o Cruzeiro lá também, que ele deu uma equilibrada. O São Paulo aqui. Agora, algumas outras derrotas foram feias. Não, Por exemplo, Atlético Paranaense, as duas para o Santos, a do Flamengo, a do Atlético Do Mineiro. Grêmio lá em Porto A do Alegre. Atlético Mineiro que foi 2-0, mas o Tadeu pegou pra caramba. A do Grêmio 3-0 e o Do Tadeu pegou pra Marcelo caramba. Rangel naquele dia. E era o Marcelo Rangel. Fechou o gol também. Exatamente. Aí o torcedor lembra toda hora das goleadas sofridas, Doni. Mas assim, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Devair, torcedor do Goiás, está sofrendo. Aí você Devair, manda um abraço pro torcedor do Goiás, eu mando para um torcedor do Vila, o Leonardo, lá da Cical Chevrolet, que hoje atendeu meu pai, foi colocar uma antena original no carro dele. Alô, Leonardo, um abraço para você, viu, também, tudo de bom. Então, Ele é Vila. O Devair torce pro Goiás, ele é uma espécie de supervisor lá no prédio lá que eu moro, né? Lá no Kleber Gouveia do setor aeroporto. Inclusive no sábado me socorreu lá que eu estava lavando um banheiro lá, entrou uma água na tomada, o negócio lá ficou, encrencou. Mas Quase você morreu então. resolveu. Não, Você queria botar estava fogo no sob prédio, controle. Doni? O Botafogo tem que pegar fogo em algum lugar, né? O Doni jogou água na tomada, irmão. Você tá ouvindo isso? Não, foi acidente. O negócio é o seguinte, o Goiás, Pasqueta, é que me parece que quando o Goiás joga com vontade, ele consegue um melhor rendimento. Quando o Goiás acha que ele está autossuficiente, a coisa vai meio... Mas não foi o caso sábado. Sábado ele foi totalmente envolvido. Sábado não. O time do Santos hoje... Os dois times que jogam o melhor futebol no Brasil atualmente, Pasqueta, são o Flamengo e o Santos. E não é à toa, é por conta de treinadores de fora com outra mentalidade. Os treinadores brasileiros não gostam, mas o Brasil tem uma reserva de mercado. Inclusive eu fiquei sabendo aí que a CBF exige, né, que o cara tenha que ter licença Série A para não sei o que lá, só que não disponibiliza vaga para os caras fazer o curso, não. E é caro. E é caro e com detalhe, né? Quem dá a palestra final lá para os caras é o Drubsky. Quer dizer, pelo amor de Deus, né, CBF, vamos ajudar. Vamos melhorar as coisas, exigências, é cara beça, é mais de 12 mil, não sei o quê, e não forma ninguém. Então, o Santos hoje, ele não está encontrando adversário não, Pasqueta. Eu assisti o Santos contra o Botafogo, atropelou. Mas o Botafogo está mal. Não, o Botafogo vinha numa preguiça danada, porque os jogadores queriam que tirassem alguém da diretoria. Contra o Flamengo já foi outro Botafogo, vamos ver hoje. Mas o Santos não teve menor dificuldade. Contra o Goiás, então, foi um passeio. O goleiro pegou muito e mesmo assim o Santos ainda perdeu uns golzinhos lá que... Né? O Sacha, com aquele gol, se tivesse tocado para o lado, fazia 3-0 naquela hora. E o Goiás tem que ir miúdo, hein, Evandro, para pegar o Vasco segunda que vem lá no Rio. O Goiás tem a pior defesa do campeonato, são 50 gols sofridos. E você acha que o Goiás nunca tomou tantos gols no Campeonato Brasileiro, igual esse ano, né? E olha que o Tadeu tem sido o melhor jogador do time em praticamente todos os jogos. Ele tomou 45. Então, é uma situação assim, que se o Goiás não tivesse feito aquele número de vitórias ainda com o Claudinei no começo da competição, hoje estaria numa situação bem complicada. É assim, eu penso que o Goiás não cai, o time tem um número de vitórias bom, mas é preciso repensar o time do Goiás para o ano que vem, se quiser brigar por coisas maiores, porque, assim, para uma Sul-Americana dá, mas se você analisar a maneira como o Goiás vem jogando e os adversários que tem, talvez nem Copa Sul-Americana. Né? Que o Goiás tem 3 adversários aqui dentro de Goiânia, ele pode ganhar 2. Bahia e Fortaleza. O Grêmio já é muito mais complicado para ele ganhar. O Grêmio está brigando por Libertadores, por colocação melhor. A verba que o time ganha é maior. Ele pega fora Palmeiras, Inter e pega Palmeiras, Inter e tem mais um adversário complicado. Vasco, né? O Vasco, que é o próximo. O Vasco que vem motivado por 3-0 para cima. Então, o Goiás tem que repensar, muita empolgação depois de um jogo que ganhou e empatou com o Flamengo. Aí já começaram a conversar, todo mundo tem que renovar contrato, que nós estamos atrás desse, daquele. Olhem bem, quem foi quem no time do Goiás esse ano, talvez não vale a pena renovar contrato com alguns jogadores. Você tira esses meninos que são do Goiás aí, tem o Léo Senna, os que entram aí, o Breno, o Caio, o Thales, o próprio Michael. Tirando esses, parece que o Tadeu, o Goiás já acertou com ele, né? Sim, já acertou. Eu renovo só com mais um. Acho que o Sanches também, o Fábio Sanches, estava querendo renovar com o Gilberto. Eu renovaria só com lateral mais direito, um. o Iago. Com o Iago Felipe.
E esse aqui não tá sendo fácil, Não. que ele é do Vitória. Mas que o Iago Rocha ainda tem contrato, que veio do Goiânia Esse e Iago tal. Felipe, o Vitória... Eu só renovaria com ele. Só com ele, Evandro. Eles têm que comprar ele lá do Vitória, pagar a ou multa. então fazer negócio. E se for caro demais também não compensa, porque o restante, Aí valeu, você pegar muito obrigado e até lá. Você pegar base... mas não vai ser isso não, vai ter muita gente aí que eles vão renovar, com certeza. Não, esses dias Rafael Moura. eu estava ouvindo o André Rodrigues, que é um repórter muitíssimo bem informado dentro do Goiás, ele dava relação praticamente, descartou ali. Ele falou das dificuldades para renovar só o Rafael Vaz, por propostas que ele tem de outras equipes, até de fora do país, o Iago Felipe, porque é um jogador do Vitória, que o Vitória tem interesse na volta dele, e acho que o Rafael Moura, que não tinha chamado ainda. Os outros todos estavam já praticamente acertados. Mas eu acho também que o Goiás precisa reforçar o time para a temporada que vem. Eu também acho que não cai, não. Acho que a campanha do Goiás é muito boa e não é... Esse jogo aí, assim, é o que eu estou falando. O Santos está jogando muita bola. Então... Normal, né? É normal. Mas é ruim perder em casa de 3-0. É ruim, mas o adversário é melhor. Fazer o quê? Agora, eu acho, assim... Contra o Vasco mesmo, se jogar com afinco... Tem que jogar piano. Tem que ir lá esperar o Vasco, que o Vasco vai ferver. Ele vem de vitória fora de casa, vai ferver, você tem que esperar. Igual fez em outros jogos que o Goiás ganhou fora de casa.